Muito boa noite, irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos para adorar o Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nos reunimos para glorificá-lo. Espero que todos tenham conseguido ter uma semana boa, guardados pelo Senhor, por sua graça, por seu amor. E iniciaremos o culto de hoje fazendo uma leitura do Salmo 104, Salmo de número 104, do verso 24 até o final. Salmo 104, do 24 até o final. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste nele para brincar. Todos esperam de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor, porque fez todas as coisas para o seu louvor. Antes da gente passar para a canção de adoração, a nossa irmã Gláucia fará uma oração de adoração. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de cultuar. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua infinita graça concedida às nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e a ti seja dada, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém. Lembrando, irmãos, que este é o domingo de Pentecostes, domingo marcado pela descida do Espírito Santo aos irmãos da igreja primitiva. E nós vamos agora cantar uma música que se chama Espírito Enche a Minha Vida. Cantemos ao Senhor com alegria. Enche-me com teu poder.
Este é o momento de confissão de pecados, e eu vou ler 2 versículos do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Vou ler os versículos 37 e 38. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é significativo quando falamos do dia de Pentecostes. É nesse texto que nós encontramos a manifestação do Espírito Santo e, em seguida, um discurso de Pedro. E os 2 versículos que nós vamos ler constituem a reação das pessoas que ali estavam em função do que havia acontecido e do discurso de Pedro. O texto diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É lógico que essa palavra, naquele momento, se referia a pessoas que ainda não conheciam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o que eu quero destacar aqui é o convite ao arrependimento. Não sei se lembram que domingo após domingo, ali no boletim, esse momento está indicado da seguinte forma: que este é um momento inspirado pela palavra de Deus para reflexão e oração. É importante que olhemos para nós mesmos. É importante ter em mente o que fizemos e que não agradou o Senhor. É assim que passa a existir o arrependimento, a mudança de direção, o agir de maneira diferente daqui para frente. Esse é o objetivo da confissão de pecados. Nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, pedindo a Ele o perdão, e esperamos que aquilo que fazíamos não mais façamos. Então é nesse sentido. Olhe para dentro de você mesmo e participe deste momento com muita fé, com muita esperança. Você pode pausar o vídeo agora e ter o seu momento de oração, de reflexão e oração, não é? Confessando a Deus o seu pecado. Tá bom? Então agora, momento de reflexão e oração. Certos do perdão que Deus nos dá, nós vamos agora orar ao Senhor. Oração de gratidão pelo perdão que Ele nos dá. E vou convidar o nosso irmão, diácono Tiago, para vir aqui e nos conduzir a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia e o seu amor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, clamamos o Teu perdão, Pai. Perdoa, Pai, tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, Pai. Perdoa-nos, Pai, de modo que, Pai, possamos viver a vida, Pai, que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E nós vamos ler mais 2 versos
da palavra do Senhor, agora no Evangelho segundo João. Vamos ler no capítulo 7. É um dito importante de Jesus, capítulo 7 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvemos agora a Deus, que mata a nossa sede, que nos sacia, que nos perdoa, que nos dá o seu amor. Este é o momento de louvor. E teremos agora 2 canções. Louve ao Senhor com alegria. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos,
sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Irmãos e irmãs, este é o momento da liturgia da palavra e esse é o domingo de Pentecostes e nós convidamos a atenção dos irmãos e das irmãs para o texto que nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 18 até o 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 27. Podem localizar o texto nas suas Bíblias, com calma. Façamos então a leitura do texto. Romanos 8, de 18 a 27. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Palavra do Senhor. Nós vamos, neste momento, também fazer uma oração. Senhor Deus nosso Pai, a Tua palavra foi lida e ela é viva e eficaz. Que, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, o nosso coração seja edificado mais e mais na fé, para estarmos firmes na esperança, conforme a unção do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Dia de Pentecostes, e o Espírito Santo tem a ver com comunicação. Se nós nos lembrarmos ali do texto de Atos capítulo 2, nós vamos ver que quando há a manifestação do Espírito Santo, as pessoas falam e se entendem. O Espírito Santo tem a ver com a comunicação, pois é Ele que nos comunica a mensagem da salvação. O Espírito é o Senhor da palavra. Nós estamos vivendo um momento de muito barulho e pouca comunicação. Em meio a uma pandemia, os países parece que não se comunicam. Se fecham e trabalham de maneira isolada na busca de vacinas e remédios. E eu penso que caso um remédio absolutamente eficaz seja encontrado em algum lugar, eu me pergunto, o que vai imperar? A fraternidade, a generosidade ou a lógica do mercado, a lógica do Deus Mamon? No plano interno, aqui no nosso país, mais barulho, denúncias, gritos, ofensas, acusações. A Praça dos Três Poderes em Brasília deveria se chamar Praça das Três Trincheiras. É preciso avisar aos três poderes que os três são da mesma república. Quem sabe, o que atrapalha é justamente o conceito de poder. Poderíamos trocar. Em vez de três poderes, deveria ser três serviços, a fim de lembrar essas pessoas que, no fundo, são todos funcionários públicos. E o que dizer das redes sociais, já que estamos falando de comunicação? Um lugar de ninguém, onde impera a ofensa, a intolerância e a falsidade. Sem deixar, é claro, de reconhecer os seus benefícios. Em tudo isso falta o sopro do Espírito. Mas vamos ao nosso texto. O que nós lemos foi um trecho do capítulo 8 da carta aos Romanos. Muitos acham que o capítulo 8 dessa importante carta é o centro do livro, o centro da carta. Não sei se dá para dizer isso, mas não há dúvida
de que no capítulo 8 nós temos textos muito importantes, como esse que nós acabamos de ler. Um texto propício no dia de Pentecostes. Nesse capítulo 8, a palavra Espírito, com letra maiúscula, está aí quase 20 vezes, só nesse capítulo. E o trecho que nós separamos é muito especial, também muito difícil. Paulo usa nesses 10 versículos algumas palavras que ele nunca havia usado em outras cartas. E a gente vai simplesmente destacar algumas coisas nesse trecho para nós pautarmos a nossa reflexão nesse dia em que falamos da ação do Espírito Santo. Paulo fala de uma realidade de sofrimento. É a nossa realidade atual. Sofrimento por causa de algo invisível que tem provocado dor e pranto. Paulo fala de sofrimento e ele diz que toda a realidade está sujeita à futilidade, ou seja, àquilo que é nulo. No versículo 20 ele diz isso, pois toda a criação está sujeita à vaidade. E vaidade aqui, assim como lá no livro de Eclesiastes, não tem nada a ver com a vaidade pessoal em função da aparência. O que significa aqui é dizer que a realidade está entregue àquilo que é nulo, que não importa, que não é importante. Pensando em comunicação, a gente pode dizer que a realidade está sujeita ao falatório sem sentido, à tagarelice vazia. E parece que é isso que a gente sente muitas vezes quando a gente ouve os noticiários na nossa imprensa. Toda a realidade está sujeita a esse vazio. Vivemos num tempo de gemidos e angústias. E aí eu faço referência ao versículo 22, que diz que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias. São sofrimentos abafados, são gemidos, são expressões de angústia daqueles que, por exemplo, têm parentes enfermos ou até aqueles que estão chorando pela ausência definitiva de parentes. Esses sofrimentos, pensando nas autoridades, esses sofrimentos muitas vezes são abafados por aqueles que têm voz, mas parece que não têm coração. A esperança, conforme o nosso texto, é a redenção. Versículo 21. Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade. O texto fala de esperança, que significa liberdade. E o que liberta é a verdade. Diz a palavra de Deus que a verdade nos libertará. Nos versículos seguintes, ou seja, nos versículos 23, 24 e 25, Paulo fala de 2 elementos fundamentais para o momento presente: esperança e paciência. Essas duas coisas são fundamentais para um momento tão difícil como esse que nós vivemos. E aí nós chegamos nos versículos 26 e 27, esses versículos que são muito conhecidos,
e que a gente precisa analisar com calma. O texto diz que na nossa fraqueza, até mesmo ao orar, o Espírito Santo nos socorre. Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E esse socorrer, a palavra que está aí, significa justamente aquela mão. Quando alguém, por exemplo, está se afogando e vê uma mão firme, na qual ele pode segurar e pode ser salvo da morte. Alguém que nos estende a mão quando estamos caídos. Assim é o Espírito. Nos assiste porque Deus sabe que nós somos fracos. E o Pai conhece o Espírito e conhece quando intercede por nós. Diz o versículo 27 que aquele que sonda os corações conhece o Espírito. Conhece mesmo aquilo que não se pode expressar. Quando o Espírito intercede por nós, ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Ora, com uma manifestação não possível de ser expressa. Há comentaristas que entendem que essa expressão significa silêncio, pois é algo inexprimível. E eu concordo com essa possibilidade de interpretação. Eu comecei essa mensagem falando que o tempo atual é um tempo de muito falatório. Seria bom que principalmente as pessoas de todos os 3 poderes do nosso país falassem menos e trabalhassem mais para que o nosso país fosse mais justo. Às vezes falta silêncio. E o Espírito nos ouve, mesmo quando nós não falamos, porque para Deus muitas vezes o nosso sentir é mais importante do que falar. O falatório atual muitas vezes é só ruído, só soberba, só vaidade. Talvez seja o momento de silenciar e permanecer na presença de Deus. Tantas vezes não temos palavras para expressar nosso sentimento de amor e devoção a Deus. Quantas vezes artistas, poetas disseram: não tenho palavras para expressar tal coisa. Lembro de uma canção também que fala de gratidão e que usa também essa expressão: não tenho palavras para agradecer a Deus pela sua bondade. E é tão bom quando as palavras silenciam e o coração se abre para sentir e para ouvir. Por isso, quando Deus decidiu falar de uma forma definitiva para a humanidade, Ele não elaborou um discurso, mas se fez gente. E às vezes a gente não entende a palavra de Deus, justamente porque, como ela mesma diz, nós ficamos no domínio da letra e não do Espírito. Sem silêncio, nós não ouvimos a voz do Pai que soa nos nossos corações pelo Espírito Santo. Talvez seja um momento de nos sentirmos tocados pelo Espírito Santo nos gemidos do nosso silêncio. É tempo de abrir o coração diante de Deus e deixar que o Espírito Santo interceda por nós.
nesse silêncio tão importante. E que os poderosos deixem de lado os discursos vazios. E que a ação de Jesus, que a ação, por exemplo, missionária do apóstolo Paulo. E aqui uma coisa interessante, né? Esses exemplos bíblicos, quem está acompanhando os estudos das quartas-feiras, tem visto que o próprio apóstolo Paulo não entendia que ele era um cara bom de oratória. Ele mesmo dizia que a virtude do seu apostolado não era a retórica, mas a ação. A ação em prol das igrejas que ele fundava e pastoreava. Ah, quanta palavra, quanto falatório, quanto barulho, quanta notícia falsa, quanta notícia imprópria, quanto discurso vazio. Que o silêncio da fé prevaleça e que, nesse momento de dificuldade e angústia, soem na presença de Deus os gemidos dos sofredores. E que esses gemidos, obviamente, motivem a sua compaixão e motivem a nossa também, para que sejamos solidários e amorosos. E eu termino com um provérbio árabe: não abra a boca se o que tens a dizer não for mais belo do que o silêncio. Talvez por isso o profeta Abacuque tenha dito: o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Tendo ouvido a palavra de Deus, nós nos colocamos agora na sua presença, trazendo os nossos gemidos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Durante a mensagem, nós falamos a respeito da pandemia, falamos de problemas internos do nosso país em relação a autoridades, falamos a respeito de assuntos atuais que nos afligem, e nós sempre pensamos no sofrimento das pessoas que têm os seus entes queridos enfermos ou falecidos. Isso nos abate, isso
demonstra que o mundo enfrenta um problema sério e nós devemos rogar ao Senhor que as nossas autoridades tenham sabedoria para conduzir esse assunto no nosso país e mundo afora também. Vamos nos lembrar da igreja, que creio que a grande maioria das igrejas ainda estão fazendo seus trabalhos assim, como nós estamos, né? E que isso não represente prejuízo para a nossa comunidade, para a nossa comunhão, que as pessoas nas suas casas estejam em comunhão com o Senhor, tendo os seus momentos também fora dos cultos, os seus momentos de oração e de reflexão sobre a palavra de Deus. Então, é nesse sentido que nós vamos interceder. E agora abrimos o espaço, pause o vídeo, faça a sua oração. Se você estiver aí em família, todos podem orar, enfim, como acharem melhor. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Também motivados pela palavra do Senhor, não somente intercedemos, mas também rendemos graças a Deus. O momento do ofertório, que isso fique bem claro, não é um momento de olharmos para frente, não é o momento de ofertarmos para vermos o que vamos receber, é o contrário. Nós ofertamos porque já recebemos. Então, o momento do ofertório é momento de gratidão a Deus. É um momento de reafirmarmos o nosso compromisso no sentido de a nossa vida pertencer ao Senhor em primeiro lugar. As nossas ofertas financeiras devem continuar sendo feitas como nós já orientamos, né? Através das transferências, dos depósitos bancários. E o importante é participarmos neste momento com sinceridade e que as finanças, os talentos, o tempo, a vida, tudo seja colocado no altar do Senhor, para que a sua missão prossiga neste mundo. Nós vamos ter uma canção neste momento, especialmente separada, né, escolhida para este momento do ofertório. Acompanhe, cante e sinta a espiritualidade deste momento. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus
quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Entronizado tu estás entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. O Senhor recebe a oferta dos nossos corações no seu altar e nós vamos orar neste momento, agradecendo a Ele por este momento de dedicação. Senhor Deus, nosso Pai, recebe a oferta do teu povo. E nós sabemos que a tua obra neste mundo é colocada adiante por causa da dedicação dos teus servos e servas. E nesse sentido que haja essa disposição em cada um de nós de dedicarmos a nossa vida diante de ti. Recebe, ó Deus, a nossa oferta, os nossos dons. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Somos enviados neste momento final do nosso culto e eu gostaria de neste momento fazer o envio citando mais um texto bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. E é com esta mensagem bíblica que nós somos enviados para cumprirmos a missão de Deus neste mundo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós vamos ainda ouvir
uma canção para nos inspirar neste momento do envio. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. E imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. 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 De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Pregaremos as novas que Deus cria as nações. Pelo amor conhecido é o cristão. 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 Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honramos, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. 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 Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador e louvemos a Cristo que nos veio salvar. Que é o Espírito Santo que nos vem com graça. Pelo amor conhecido é o cristão. 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 Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.